Oi, tudo bem? Já faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Mas hoje estou aqui, graças a Deus deu certo de eu estar gravando esse vídeo hoje. Na verdade, o texto desse tema ele já estava guardadinho há um tempinho já, eu só estava tentando achar um momento certo, uma agenda certa ali, um dia que desse certo para mim gravar, e esse dia chegou. Eu quero hoje conversar um pouco com você a respeito da comparação, né? Que na verdade a comparação na minha vida ela teve um efeito como se fosse um veneno, que ela foi tomando partes da minha vida e eu não fui notando. E hoje eu quero fazer 3 perguntas para você. Você acha certo se comparar? Você acha saudável? Em que sentido seria certo ou errado a comparação? Depois que eu conheci Jesus, que todas as coisas foram tomando forma na minha vida. Só que eu não percebia que algumas das atitudes que eu tinha, que eu carregava comigo, me traziam frustrações. E uma dessas coisas era a comparação. O Senhor, Ele é tão cuidadoso, Ele é tão zeloso, que Ele foi abrindo os meus olhos. Eu fui sentindo que eu deveria ter cuidado com isso. Sabe, eu acredito que muitas pessoas têm problemas com a comparação, mas elas não chegaram a essa conclusão de que isso seria realmente um problema na vida delas. Porque a gente se depara com tantas coisas, com tantas informações, a gente tem acesso à vida de tantas pessoas hoje em dia através das redes sociais, e a gente acaba trazendo conosco um sentimento de comparação, mas a gente não percebe. Ah, mas o meu é melhor. Mas o daquela pessoa é assim e o meu não. Por quê? Então, por muitos anos eu comparei muito a minha aparência, eu comparei a minha área profissional, eu comparei o meu casamento, sabe? E comparei tantos aspectos na minha vida e eu chegava sempre a um sentimento: frustração. Era o sentimento que sempre me trazia. Sempre depois que eu me comparava a alguma pessoa, eu sempre ficava frustrada no final, sabe? E isso era gerado dentro de mim por quê? Porque eu acabava achando que a vida das outras pessoas era mais interessante do que a minha. Eu acabava ficando insatisfeita com a minha vida, com aquilo que Deus tem me dado, tem me proporcionado, em relação à vida das outras pessoas. Então, isso me veio na minha mente, no meu coração, como algo, como se eu estivesse sendo ingrata com Deus. Deus, aos poucos, Ele foi me mostrando que eu sou um ser individual, né? Ele não criou todo mundo assim, ó, no coletivo. Todo mundo tem que ser igual. Não. Eu notei, eu percebi que Deus, Ele é um Deus tão detalhista, né? Ele é cuidadoso e zeloso nos mínimos detalhes, que Ele nos criou com características individuais e especiais, sabe? E eu fui entendendo que eu sou única para Deus. Eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha forma de pensar, eu tenho os meus gostos, as minhas preferências. E por que isso seria pior do que a das outras pessoas? E aí também eu me questionei: por que, Ariane, que você iria querer ter a vida de outras pessoas, sendo que Deus criou uma vida perfeitamente para você, exclusivamente para você? Eu me fiz essa pergunta e isso, sabe, causou um efeito muito grande no meu coração, e eu comecei a agir de outra forma. Eu comecei a ter outras atitudes em relação a isso. Eu não enxergava a comparação como sendo algo ruim na minha vida. É claro, para mim é muito legal eu me comparar como a Ariane de antes, sabe? Como eu de antes. Não, mas eu agia assim, mas hoje eu tenho um outro pensamento. Eu tenho uma outra maneira de enxergar as coisas. Olha só como eu cresci. Olha só como eu evoluí. Sabe? Essa é uma comparação muito saudável. Mas por que ficar se comparando com os outros o tempo todo? Sendo que a sua vida está aqui. Nesse exato momento, você está vivendo a sua vida. E quando você se compara, você perde um tempo da sua vida querendo ter aquilo que o outro tem. Isso não faz sentido. E o que eu aprendi depois de tudo isso que Deus
tem me trazido é que hoje, quando eu vejo a individualidade de cada pessoa vivendo a vida dela, eu aprendi a me alegrar com isso ao invés de me comparar com ela. Porque eu entendo que o mesmo Deus que cuida de mim, que cuida individualmente da minha vida, Ele cuida individualmente da vida daquelas outras pessoas, sabe? E Ele tem uma forma de agir na minha vida no momento em que eu estou precisando, de acordo com o que eu preciso, de acordo com a minha necessidade. E Ele age na vida de outras pessoas de acordo com as necessidades daquela pessoa. Eu aprendi a amar aquilo que Deus me proporcionou, sabe? Eu aprendi a amar a minha vida. Eu aprendi que eu sou individual em todas as coisas que eu faço. Não existe uma outra Ariane, não existe uma outra pessoa que faça as coisas como eu faço. Não existe um casamento como o meu. Não existe uma casa como a minha. Não existe uma profissão como eu exerço, sabe? Então, assim, eu aprendi a enxergar a minha vida como algo especial que Deus escreveu, que Deus, Ele está trabalhando em cada detalhe. E isso não depende de mim, depende do Senhor. E aí veio a questão da essência. Eu tenho uma essência. Cada um de nós temos uma essência, uma individualidade, algo único. E isso acaba agregando na vida de outras pessoas. Imagine se todas as pessoas fossem iguais, com os mesmos problemas, com as mesmas características. Como que eu poderia agregar na vida de outra pessoa? Lá em Salmos 139:13 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Isso mostra como Deus cuidou de cada um de nós desde o início da nossa vida. Deus me conhece no meu íntimo, sabe? Deus conhece coisas em mim que nem eu mesma sei que existe, sabe? E Ele vai me mostrando isso. Se eu ficasse me comparando o tempo todo, eu sei que isso desagrada o coração de Deus. Porque é como se uma criança recebesse um presente do pai ou da mãe, mas aquela criança ficasse de olho no presente de outra criança, né? Mas o pai tá mostrando: olha, filho, isso aqui é pra você, olha só, isso é pra você. Você não gosta disso? Eu te dei porque eu sei que você gosta. Mas a comparação, ela é tão venenosa que a gente começa a enxergar a vida de outras pessoas, aquilo que as outras pessoas têm, aquilo que outras pessoas vivem, como se isso fosse o ideal para nossa vida. Então, eu sempre me coloco essa questão na minha vida, para mim ficar refletindo. Se eu quisesse ter a vida de outra pessoa, como ficaria a vida que Deus criou para mim viver? Eu viveria todos os planos de Deus para minha vida se eu ficasse na ilusão da comparação? Então foi essa palavra que ecoou no meu coração por esses dias e eu gostaria muito de compartilhar com você. Que isso toque no seu coração de alguma forma. E semana que vem eu vou voltar com um vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha, né, com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Muito obrigada por assistir e me acompanhar. Que Deus abençoe. Tchau!